que puderem, vamos nos ajoelhar para orar? Senhor Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de nós. O Senhor devolveu a vista ao cego Bartimeu. Nós agora te pedimos neste sábado que o Senhor nos dê a visão espiritual. Abençoa todas as pessoas que estão aqui acampadas, os seus familiares que estão distantes e aqueles que nos assistem pela internet. Sobretudo, faça-nos estar prontos para aquele grande dia, no qual queremos dizer com os braços abertos: este é o nosso Deus a quem aguardamos. Enquanto isso, que possamos nos esforçar para levar o reino de Deus aos confins da terra. Fica conosco nestes momentos, envia o Espírito Santo ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Um de meus personagens favoritos na Bíblia é Elias. O livro Educação nos diz que de todas as partes da Bíblia, as mais proveitosas para a educação são as suas biografias. E eu gosto muito das histórias da Bíblia. Eu gosto muito da história de Elias. Que homem incrível! Que coragem, que ousadia, que grande profeta não foi Elias. A situação em Israel era péssima. A igreja judaica, a igreja de Israel, era o reino do norte, na verdade, estava em um terrível momento de apostasia. E Elias presenciou tudo aquilo. Elias cada dia se indignava mais e mais ao saber das atrocidades que vinham do palácio em Samaria. Acabe trouxe Jezabel dos Sidônios. Ela trouxe os profetas de Baal, que trouxeram a religião de Baal, os templos de Baal, as estátuas de Baal, prostitutas cultuais de Baal, que ficavam nos templos para realizar um serviço imoral de adoração a Baal. E quando nascia um filho daquelas prostitutas cultuais, muito provavelmente também era sacrificado. E Elias se retorcia e chorava diante dessa apostasia, a apostasia nacional. Então, certo dia, Elias orou para que Deus punisse Acabe. E ele pediu: Senhor Deus, que não haja nem chuva, nem orvalho por 3 anos e meio. O que Elias faz em seguida? Ele vai ao palácio. Ele põe o dedo na face de Acabe e fala: tão certo como diz o Senhor, não haverá chuva nem orvalho nos próximos 3 anos e meio. Elias sai do palácio, vai para o ribeiro de Querite, e ali é sustentado miraculosamente todas as refeições, todos os dias, pelas aves que traziam o pão e a carne e despejavam na mão de Elias. Mas um dia a torrente secou. E Elias então vai à viúva de Sarepta e ali sobrevive miraculosamente, porque a farinha e o azeite não se acabavam da botija. Quando então terminam os 3 anos e meio, Elias reaparece diante de Acabe, que diz: eu mandei procurar você por todos os reinos e fiz com que jurassem sob pena de morte. E Elias: aqui estou, vamos ao Carmelo. Ele no Carmelo, Elias organiza 2 altares, o altar de Baal que não pega fogo, mas o altar do Senhor, e à vista de todos desce uma cachoeira de fogo do céu, que queima a oferta, a lenha, as pedras e lambe a água que havia em volta. O povo se prostra com o rosto em terra e reconhece que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Elias fala: vamos pegar os profetas de Baal. E o povo então executa a mando de Elias todos os profetas de Baal. Elias se volta para Acabe e ele fala o quê? O que Elias fala para Acabe?
levanta-te, come e apresse, pois já se ouve o ruído de abundante chuva. Elias não havia orado, Elias não havia subido o monte quando ele promete chuva para Acabe. Que homem, irmãos! Que grande profeta! Porque ele foi um homem semelhante a nós, possuindo as mesmas paixões que nós. Mas a Escritura diz que ele olhou para que não chovesse, e não choveu. Mas quando Elias orou, Deus enviou a chuva. E então, depois de pleitear 7 vezes com Deus, Elias desce e ele se encontra com aquele rei perverso que teve um reinado de 40 anos, um reinado perverso que fez Israel pecar após si, e ele falou: a estrada está perigosa. Elias podia ter falado: tomara que a carruagem tombe e ele caia em algum penhasco. Não, Elias falou: olha, eu vou seguir adiante e você vai com a carruagem atrás, eu vou guiar o caminho para que vocês cheguem em segurança ao palácio de Jezreel. E a Escritura diz que ele cingiu os lombos e sob a mão de Deus correu aproximadamente 40 quilômetros entre os raios, entre os trovões, entre a chuva, e corria adiante de Acabe. Acabe chega maravilhado em casa, Acabe chega animado, e quando ele conta todas as coisas para Jezabel, ela fala assim: não é bem assim. Ela envia um mensageiro para encontrar com Elias, e o mensageiro diz assim: Elias, você só tem 24 horas de vida. E como foi que Elias respondeu? Farei contigo, mulher, a mesma coisa que fizemos com os profetas de Baal. Foi assim que Elias respondeu? Não? Mas por que Elias não responde assim? Não parece combinar com a história, né? Já tinha visto tantos sinais, viu fogo descer do céu. Elias foge. Ele e o seu servo andaram 150 quilômetros. Ele atravessou o reino de Israel, foi para o reino do sul, Judá. Ele atravessou todo o reino de Judá e chegou à cidade de Berseba, 150 quilômetros ao sul de Jezreel. E ele falou para o seu servo: você não tem mais a obrigação de ir comigo. A Bíblia diz que ele vai ao caminho de um dia pelo deserto, sem força, desidratado, destruído emocionalmente. O que Elias faz? Elias cai. E ele fala assim: Senhor, não sou melhor que os meus pais. Abandonou Deus o seu servo. Um anjo é enviado com comida e fala: Elias, bebe e come. Elias dormiu, comeu, dormiu. O anjo aparece de novo: alimente-se, porque o caminho te será sobremodo longo. Deus mandou Elias caminhar? Ou Elias decidiu andar por conta própria? Elias decidiu ir para o lugar onde ele planejou ir. Deus respeitou a decisão de Elias e tomou providências para que Elias cruzasse o deserto. Elias estava obstinado. Elias tinha uma queixa contra Deus. Elias tinha uma demanda. Elias queria fazer uma reclamação. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, inabalavelmente, sem interromper a marcha, imagino eu. Dia e noite, sob o sol e a areia, sob o vento do deserto, sob o frio da noite, ele cruza o caminho, fazendo o caminho inverso que o povo de Israel fez. O povo de Israel sai do Monte Sinai e demora 40 anos para chegar à terra prometida. Elias sai da terra prometida e anda 40 dias para ir até onde? Horebe. Monte Sinai e Horebe é a mesma coisa. O que Elias queria fazer em Horebe? Elias estava indignado. Elias estava revoltado. E ele falou: eu vou até Horebe, porque Horebe é o monte do Senhor. É ali que o Senhor apareceu numa sarça a Elias. É ali que o Senhor falou em tom alto e audível a todo Israel. É ali que Moisés pediu para ver a face de Deus. E eu estou indignado, e o que eu tenho para falar, eu quero falar na face de Deus.
E diz a Bíblia que ele chegou a Horebe. Ele foi para onde, irmãos? Para onde que ele foi? Para uma caverna. Para o mesmo local que Moisés entrou. Não estou falando a mesma caverna. Mas para um local semelhante. Onde Moisés entrou na fenda para ver a face de Deus. Elias estava dando sinais. Eu quero falar com o Deus Todo-Poderoso face a face. Eu quero derramar aqui a minha indignação diante dele. Enquanto Elias estava naquela caverna, eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia, em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 10. O que Deus fala para Elias? Que fazes aqui, Elias? Não estávamos indo tão bem? Não estávamos operando uma grande obra de reforma no reino de Israel? O povo não reconheceu que só o Senhor é Deus. Não foi feita uma limpa nos profetas de Baal. O povo não viu a chuva vindo agora não de Baal, mas de Deus. Estávamos indo tão bem, que fazes aqui, Elias? O que Elias responde? 1 Reis 19, verso 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E uma mulher, Jezabel, procura tirar minha vida. Eu me arrisquei pelo Senhor. Eu sofri a solidão no deserto, junto ao ribeiro de Querite. Eu esperei todos esses anos, arrisquei minha vida. E agora tudo que eu recebo é uma ameaça de morte. Qual foi a resposta de Deus à pergunta de Elias? Nenhuma. Deus não respondeu. Deus não argumentou com Elias. Veja no verso 11. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste momento perante o Senhor. E eis que passou um vento tão forte que as pedras se fendiam e as montanhas se rachavam. Depois veio um terremoto tão abrupto que a caverna estremeceu, e quem sabe Elias olhou: isso aqui tudo vai desabar. Por fim veio um fogo, uma labareda que consumia e ardia as pedras. Mas Deus não estava em nenhuma desses três eventos sobrenaturais. Então veio uma brisa mansa e tranquila. E depois Deus falou o que para Elias? Que fazes aqui, Elias? Por que Deus operou dessa maneira? Sabe o que Deus estava querendo dizer para Elias? Elias, você viu o que eu faço com o vento? Eu racho as montanhas com o vento. Eu faço pedra pegar fogo. Eu poderia ter feito um terremoto, o palácio de Acabe viraria areia. Eles seriam todos soterrados ali dentro. Eu posso fazer o que eu quiser, Elias. Mas eu escolhi fazer dessa maneira. Eu escolhi falar com voz mansa e suave. Elias entendeu? Elias repete a mesma reclamação. Porque vocês têm que entender que Elias estava muito indignado. O que Elias fala vem do fundo da alma. Ele fala aquilo com lágrimas. Elias está engasgado com a situação. E Elias, então, ele faz um discurso ainda mais profundo no verso 14. Ele diz: tenho sido em extremo zeloso. Antes ele disse que ele era o quê? Zeloso. Mas agora ele fala: Senhor, me entenda. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida.
Talvez alguns aqui tenham passado por uma situação semelhante à de Elias. Tentaram promover as mensagens bíblicas na sua respectiva igreja. Tentaram promover um reavivamento de reforma, reuniões de oração. E depois de muita luta, eles sentem que o seu esforço é vão, seu exemplo não é visto, sua pregação, ninguém dá a mínima. E a pessoa fica indignada com Deus e vai para uma caverna, assim como Elias, se esconder. O que Deus responde a Elias? Deus respondeu à reclamação de Elias? Deus não respondeu. Deus dá uma missão a Elias. Veja no verso 15, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Em chegando lá, o que era para ele fazer? Ungir Azael, rei da Síria. Depois, verso 16, a Jeú, você ungirás rei sobre Israel. E Eliseu? E ele, filho de Safate, o quê? Ungirás Eliseu, profeta, em teu lugar. Um substituto. Você está cansado, não está, Elias? Cumpra então essa tripla missão. Eu tenho 3 coisas para você fazer. Qual que eram? A primeira, ungir Azael, rei sobre a Síria. A segunda, Jeú, rei sobre Israel. A terceira, Eliseu como substituto. E agora E aí Deus se vira e vai embora, sabe? Deus não respondeu. Elias andou quase 500 quilômetros, porque ele queria falar a sua reclamação face a face com Deus. E Deus não responde à reclamação de Elias. Deus dá uma missão para Elias. Elias, você tem que trabalhar mais. E Deus se vira indo embora. Aí Deus fala assim, Elias, só para lembrar, eu já ia me esquecendo. Eu conservei ainda 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. E cujos lábios não beijaram. Eu já ia me esquecendo, mas eu estou te dando esse recado. Vai e volta ao seu trabalho, ao seu posto. O que é que Elias fez? O que é que Elias fez? Subiu Elias à Síria e ungiu Azael, rei sobre a Síria. É isso que está escrito aí? Partiu, verso 19, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Mas qual que era o número dessa tarefa? Essa era a terceira. Elias ignorou a primeira, a segunda e foi direto na terceira. Olha que interessante. E Eliseu entendeu o que Elias fez com ele. Elias jogou o manto e Eliseu passou a segui-lo. Vocês acham que se Eliseu entendeu, Deus entendeu o que Elias fez? Que sinal Elias estava dando para Deus? Que Elias estava querendo dizer a Deus? Senhor, para mim não dá. Eu estou cansado. Eu não suporto mais testemunhar essa apostasia. Coloque alguém no meu lugar. O que Deus fez? Deus respeitou a escolha de Elias. Elias foi grandemente honrado. Deus disse que removeria Elias para o céu. Elias chama Eliseu e eles vão caminhar por uma planície. Em determinado momento, Elias diz a Eliseu, Eliseu, pede-me o que quiseres. Se você conseguir me ver quando eu partir, eu te darei. O que foi que Eliseu pediu? Eu não quero nada. Não quero ouro. Eu não quero fama. Eu só quero porção dobrada do teu espírito. E quando eles conversavam sobre isso, eles ouvem um carro, um barulho de cavalos, e quando eles olham para trás, eu imagino que a carruagem passa no meio dos dois. E Eliseu se joga no chão, e Eliseu se levanta, a carruagem dá meia volta, pega Elias, e diz que aquela carruagem acelera, cavalos de fogo,
Eliseu exclama: carros de Israel, seus cavaleiros. E ela vai subindo num movimento circular em espiral. E Eliseu contempla Elias sendo honrado por Deus, não vendo a morte, mas indo para o céu como grande reformador. Elias lá de cima olha para Eliseu e fala: Eliseu, eu deixei 2 tarefas para cumprir. Toma a capa. Sabe, essa história é muito bonita, não é? Emocionante. Mas nós podemos fazer uma aplicação dela hoje. Assim como Deus deu 3 missões para Elias, Deus deu 3 mensagens para esta igreja. Ellen White diz que os adventistas do 7º dia foram comissionados especialmente para pregar as 3 mensagens angélicas. E eles pregaram. As 3 mensagens já foram pregadas. Vou ler uma declaração que está no manuscrito 32. A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844. Estamos agora sob a proclamação da terceira. Todas já foram pregadas? Ao mundo inteiro? Está faltando a terceira. Todas as mensagens devem ser ainda proclamadas. Manuscrito 32, 1896. Essas mensagens devemos dar ao mundo em publicações, em sermões, mostrando em termos de história profética as coisas que aconteceram e que hão de acontecer. Os nossos pioneiros lutaram muito, sofreram, choraram, mas não conseguiram terminar a obra. Conseguiram pregar a primeira, conseguiram pregar a segunda, mas a terceira segue em aberto. Assim como Elias se foi antes de terminar as tarefas, todos os nossos pioneiros sucumbiram à sepultura, aguardando a volta de Jesus. Foram guardados por Deus. Anjos estão a vigiar o pó desses servos, mas eles não receberam em vida a bendita esperança. Deus os recolheu para si, e eles estão a transmitir a nós a capa. Assim como Elias transmitiu a capa para Eliseu, quem ungiu Azael, rei sobre a Síria, foi Eliseu. Segundo Reis 8. E Jeú, rei de Israel, foi Eliseu. Eliseu completa a missão que Elias deixou. Nossos pioneiros não deixaram a terceira mensagem para nós porque não quiseram, mas porque não havia mais forças. Como Elias, eles sofreram ao ver que as mãos dos mais novos na igreja, que não participaram desde o início, estavam se afrouxando. Como os nossos pioneiros não choraram ao ver que o espírito da igreja de Filadélfia era substituído em nossas fileiras pelo espírito da igreja de Laodiceia. Eles viram um povo que já não era mais quente, mas estava morno. Muitos desceram à sepultura de amargura, de tristeza. Mas eis que esta missão é posta nas suas mãos. Ellen White sempre repete: quem há que levantará a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel? Os obreiros estão morrendo. Eu me lembro que entretive diálogo com o pastor Herbert Douglas, está na sepultura. Pastor Colin Standish está na sepultura. Pastor Russell Standish batizou a minha sepultura. Todos estão na sepultura. Nós precisamos completar o que aqueles homens iniciaram. Mas tem uma condição. Sabe qual que é a condição? Só vai completar a obra quem tiver a vontade de Eliseu de receber porção
dobrada do Espírito. Como era o espírito dos nossos pioneiros? Tiago White trabalhava quebrando pedra de dia, roçando pasto, a troco de 50 centavos de dólar. Quando ele chegava em casa à luz da lamparina, do lampião, ele escrevia artigos para uma revista chamada The Present Truth, a verdade presente. Ellen White teve de abdicar a presença dos filhos. Eu tenho 3 filhos, eu sei quão forte não deve ter sido isso. Porque Deus chamou para ela pregar. E como ela não estava querendo sair para pregar, o que Deus fez com o filho mais novo dela? Deus retirou. E ela escreve sobre isso nos Testemunhos, volume 1. Não pôde ficar muito na infância dos filhos vivos, porque recebeu uma missão do Senhor. E quando o filho mais novinho estava atrapalhando, Deus o guardou na sepultura. José Bates, um homem rico, gastou toda a sua fortuna em folhetos. E um dia sua esposa vem até o escritório e fala: Bates, não há mais dinheiro para comprar farinha. Todo o dinheiro se foi com as publicações. John Andrews perdeu a esposa. Viaja para a Suíça com Charles e Mary. Mary contrai tuberculose. Andrews tentou de tudo para salvá-la. Andrews a levou de volta para Battle Creek. Dr. Kellogg se empenhou, mas Andrews viu a filha definhar e morrer de tuberculose. Entrou Andrews na caverna. Andrews desistiu. Naquela época foi inaugurado o Tabernáculo Dime. E quem fez o sermão de inauguração foi Andrews. E os presentes disseram que foi o sermão mais poderoso que ele fez após sepultar a filha. Andrews volta para a Suíça, contrai tuberculose e definha até a morte. Quando estava para morrer, entre febre, entre as convulsões, em um momento de lucidez, ele pede papel e caneta. E eles falam: mas Andrews não tem mais capacidade de escrever os artigos, eu quero papel e caneta. E ele escreveu: deixo $500 para a missão na Europa. Porque $500 era toda a fortuna de Andrews. O que mais eu posso fazer? Eu tenho $500, deixo $500. Esses são os homens dos quais nós precisamos possuir porção dobrada do Espírito, a fim de levar adiante as 3 mensagens angélicas. Meu querido irmão, se você aqui está a sofrer, se você está desanimado, e você não quer mais frequentar a igreja, você acha que não vale a pena pregar, e às vezes aparece uma Jezabel querendo riscar o seu nome do livro da igreja injustamente. Lembre-se da história de Elias. Deus tem uma missão para você: pregar a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Mas você precisa pedir porção dobrada do Espírito Santo. E quando você desanimar, eu queria que você lembrasse do hino que nós vamos cantar agora. Eu queria convidar você para nós ficarmos de pé e clamarmos a plenos pulmões: não desistir, Cristo vem logo. E no 150 do nosso cenário. Tem alguém aqui ao piano? Não desistir. Vamos de pé também, pessoal? Louvarmos juntos? Dias há, bem sei, em que triste te senti, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Vamos lá? Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir,
Ele virá. Este mundo eu sei, este mundo eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus sim está bem firmada, Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Amém? Não desistir, irmãos. Nossa mensagem é pregar. Vamos nos ajoelhar, terminar com oração. Senhor meu Deus, estamos alegres e contentes com as tuas muito grandes promessas. Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor, nós queremos ser como Elias, nós queremos ser como Eliseu. Homens de que o mundo não foi digno. Alcançaram bom testemunho, mas não viram a concretização da promessa. Hoje a tocha da verdade está em nossas mãos. Senhor, por favor, sustenha os nossos braços para levantarmos essa tocha. Ajude-nos a pregar, cantar, compor, gravar vídeos, distribuir literatura, dar estudos bíblicos e, se for possível, não falar nada, mas pregar o tempo inteiro com o nosso santo procedimento. Amém. Mas não permita que entremos numa caverna e fiquemos lamentando. Ajuda-nos a trabalhar. Abençoa essa obra e dá-nos a fé de que precisamos para concluí-la. Dá-nos a graça para regenerar o nosso coração, para que nós e a nossa família estejamos de pé naquele dia. Amém. Em nome de Jesus, amém.